Bem, e essa discussão sobre essa mudança trazida pelo pacote anticrime de que prisões preventivas têm que ser reanalisadas a cada 90 dias, na época da discussão do pacote no Congresso, não despertou muita polêmica, não. Passou ali. Passou, foi passando. Na comissão que discutiu o pacote anticrime, 2 deputados apenas se manifestaram contra essa mudança. O deputado Capitão Augusto, que era o coordenador do grupo do PL, até por posições pessoais dele, e a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se manifestaram contra. Depois, isso seguiu em frente, passou pela Câmara, passou pelo Senado e também não despertou, a gente tem que ser justo aqui, muita polêmica no mundo jurídico, não. Foi colocado esse artigo e vida que seguiu. E só agora é que parece que todo mundo percebeu que ele existia e podia dar margem a esse tipo de questão, como a libertação de um narcotraficante condenado já em segunda instância. Uma dessas deputadas, a deputada que votou contra, além do Capitão Augusto, é a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que está ao vivo com a gente agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, deputada, tudo bom? Bom dia a todos vocês da Rádio Bandeirantes. Por que a senhora votou contra a inserção dessa mudança no artigo com a revisão a cada 90 dias das prisões preventivas, deputada? Olha, porque no grupo de trabalho, várias coisas foram inseridas, né, na análise do pacote anticrime, que foi levado lá dos ministros Moro e do Alexandre de Moraes. E o fato é que dentro dessas inserções, muitas coisas a gente tinha muita dúvida se eram coisas exequíveis ou não. E neste caso especificamente, a justiça a gente sabe que ela é morosa, ela tem uma estrutura burocrática. Será que seria possível um juiz fazer isso? Será que fazia sentido aquilo, né? Mesmo ele tem que fazer isso de ofício a cada 90 dias, então por isso foi votado contra. Deputada, a senhora acha que faltou discussão, faltou mais clareza, falta algo nesse dispositivo para que a gente não tenha, né, a saída de mais bandidos perigosos da cadeia por interpretações como a do ministro Marco Aurélio Mello? Olha, na verdade, faltou muita coisa, no meu ver, né? De várias... A gente pode elencar, a gente está vendo um jogo de empurra horroroso, que tem gente que culpa o parlamento porque devia ter discutido mais, porque devia ter deixado mais claro em quais situações, né? Poderia ter propostas mudanças, que nem as que alguns estão fazendo agora, de, exceto nos casos, se o preso já for condenado, se o preso oferecer perigo, o presidente poderia ter vetado, o juiz poderia ter renovado, o Ministério Público poderia ter diligenciado, o próprio ministro, quando você pensa que o ministro do Superior Tribunal Federal, ele toma essa decisão, né, ao pé da letra, sem rosto, sem corpo, ele poderia ter se declarado impedido, um monte de poderias e ser. Eu acho que a gente precisa entrar agora numa discussão muito mais profunda, né? Que tipo de país a gente quer e começar a admitir erro. Todo mundo poderia ter feito um monte de coisa melhor, de uma outra forma, e não fez. Então, na minha humilde opinião, ao invés da gente ficar agora discutindo e procurando culpado e fazendo caça às bruxas, cada um tem que esclarecer por que não fez o que poderia ter feito e não fez. No caso especificamente do Congresso, que foi a sua pergunta, sim, poderia ter discutido mais, sim, poderia ter ouvido muitos juízes, poderia ter chamado mais partes aqui para ver se aquilo dava para fazer ou não, se faz sentido dentro da estrutura do judiciário fazer isso, porque esse, aliás, não foi o único. A gente viu que o juiz de garantia também foi aprovado a toque de caixa, sem discussão nenhuma, e é outra coisa que impacta a estrutura judiciária, o processo, a estrutura processual. Então, quer dizer, às vezes, mesmo que exista boa intenção ou não uma boa intenção, a gente está sempre refém de fazer coisas a toque de caixa sem a devida discussão. E sempre a gente foge da discussão básica. Onde erramos e como é que a gente conserta isso? Deputada Adriana... É isso. Eu falo demais. Perdão, aqui é a Mariana. Oi, Mariana. Só para saber o seguinte, a partir desse momento, então, em que, como disse o senador Rogério Carvalho do PT, a discussão está sendo fulanizada porque envolve um preso perigoso, um criminoso perigoso como um chefe do PCC. Mas a gente vê também que o Congresso fulaniza e personaliza as decisões que toma, baseado em interesses próprios
também. A senhora acha que a partir de agora, olhar para frente, no Congresso existe um ambiente favorável a essa discussão e a uma tomada de decisão que dê um pouco mais de sensação de justiça e mais clareza para as leis? Existe esse ambiente no Congresso agora? Eu penso que não, porque o Congresso está bem polarizado, né? A gente vê que tudo é fulanizado aqui. E esse jogo de empurra que está acontecendo não só no Congresso, mas em todas as partes, isso também tem aqui. O que eu acho que agora, justamente agora, que a gente está discutindo muito prisão após condenação em segunda instância, a gente está com a PEC 199 pronta para ser discutida, votada, o relatório já está pronto, é um momento realmente de unir esforços e de ter alguém que puxe essa liderança e faça isso. O que eu acho que está faltando aqui é alguém que não polarize e queira que isso seja feito, entendeu? O presidente Rodrigo Maia se comprometeu a votar até o final do ano isso. A gente está esperando que um projeto de resolução seja votado aqui para que a comissão possa voltar a funcionar e para que possa ser discutido e votado e levado para o plenário. Deputada, porque a senhora outro acha... assunto... A senhora acha que esse artigo, o parágrafo único, ele está mal redigido? Qual que era a intenção do legislador quando coloca aqui: deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias? A quem cabe essa responsabilidade? Porque o que a gente tem ouvido da parte do judiciário, de representantes, por exemplo, da AMB, é o seguinte: se já saiu da primeira instância, não cabe ao juiz inicial, mas não caiu ainda com o outro. Quem que tem essa responsabilidade aqui na vontade do legislador, já que a senhora estava na comissão? Na verdade seria o juiz, mas é aquela história, né, de cachorro que tem vários donos morre de fome. Então, especificamente, quando você pega o parágrafo, fala do juiz. Então, essa responsabilidade primária seria do juiz. Só que no caso não é mais a primeira instância, já está a outra instância. Então, o Ministério Público não pode se furtar a sua responsabilidade de diligenciar. Então, se o juiz não pede, o Ministério Público tem que cutucar. E por aí vai. Assim, é jogo de empurra, gente. Todo mundo poderia ter feito. Ontem eu até falei, eu brinquei, né, que o avião não cai sozinho, sempre tem várias questões que envolvem isso. Ó. Sempre alguém deixou de fazer alguma coisa ou alguma coisa não funcionou. Aqui é a mesma coisa. É que nem time de futebol. O time precisa de todos para ganhar o jogo. Então, alguém deixa de fazer alguma coisa, o time todo perde. No nosso caso, o nosso país está perdendo muito. Porque cada um olha para as suas questões, cada um se defende, cada um fica com os seus mimimis e com os seus embasamentos, porque não fez, e a gente não coloca o foco na solução. Isso realmente o país está perdendo muito. Deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, falou com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, deputada. Até a próxima. Muito obrigada. Bom dia.